Nesse vídeo você vai entender se investir em fundos imobiliários é seguro. Tem muita mentira rolando por aí na internet, tem muita gente falando que nem sabe e eu vou te contar tudo nesse vídeo, então fica comigo até o fim. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo e vamos lá pessoal, conteúdo aqui de valor para você, conteúdo top aqui, então ajuda aqui o canal a crescer, se inscreve aqui se ainda não é inscrito, deixe seu like aqui também e se você quiser receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, ativa ali o sininho. Pessoal, vamos lá, eu vejo muita gente aí falando algumas coisas que eu fico um pouco com medo aqui. O primeiro ponto aqui é que quando a gente fala de fundos imobiliários, né, a gente está falando de renda variável, então como que você fala que alguma coisa que é variável, ela tem uma segurança muito grande? Eu vou te explicar aqui em detalhes, obviamente que dá para a gente minimizar os riscos aqui de investir em fundos imobiliários. Mas a gente já chega lá. O primeiro ponto importante aqui, né, a primeira segurança que você tem que pensar aqui é realmente a da sua corretora, né? Você tem que ter uma boa corretora para você investir aqui em fundos imobiliários. Lá no passado a gente tinha alguns problemas com algumas corretoras, às vezes ela nem colocava o investimento no seu nome, mas hoje em dia quase não tem, né? Mas a maioria das corretoras boas, se você escolher uma boa corretora, você não vai ter problema com isso. E outra coisa importante também é escolher uma corretora ali que você, quando for comprar os seus fundos imobiliários, você consiga enviar uma ordem e ela ser correspondida, né? E não ter nenhum problema quanto à compra exatamente ali dos fundos imobiliários. De qualquer forma, quando você compra uma ação, quando você compra um fundo imobiliário, aquele ativo ali, ele fica ligado ao seu CPF, né? Quem faz essa custódia aí é a B3, né? A nossa bolsa de valores. Então, caso você queira aí mudar de corretora, se aquela corretora vier a quebrar também, simplesmente você vai pedir uma troca da custódia desse ativo para uma outra corretora. É um processo um pouquinho chato, né? Você tem que ir no cartório e tal, mas é um processo que dá para fazer. Quanto a isso, você não vai ter, se esse era o seu medo aí, dessa segurança aí dos fundos imobiliários. Então, quanto a isso, é bem tranquilo, basta escolher uma boa corretora e se mesmo assim você tiver um problema, é só mudar de corretora depois. Voltando ao que eu já falei lá no início do vídeo, né? A gente está falando aqui de renda variável, pessoal. Então, você pode ter lucro ou prejuízo aqui nos fundos imobiliários. Então, a gente tem que entender exatamente qual que é o seu perfil de risco. Muitas pessoas não conseguem ver a variação ali da renda variável dos fundos imobiliários e pode ser que não seja para elas mesmo e tá tudo bem, tem a renda fixa, né, se você quiser investir. Mas essas variações no mercado, elas vão ocorrer e podem ser grandes também, né? Você pode perder bastante capital, obviamente que tendo aí um conhecimento maior, você vai entender que aquela variação é normal, ou senão você vai ter uma estratégia de compra, porque aquele fundo depois se tornou muito barato, mas com certeza essa variação ao longo do tempo vai existir e por isso que eu estou te falando aqui da segurança. Eles são seguros, mas a gente está falando de renda variável que sempre vai ter essa variação ao longo do tempo. Hoje existe uma mania de falar que renda variável não tem risco, né? E muito pelo contrário, né? Você tem que entender quais são os riscos aqui mesmo e ver se aquilo é para o seu perfil. Um ponto importante aqui é que eles são renda variável sim, mas eles variam bem menos do que as ações. A gente vai ver, eu vou te mostrar os gráficos ali para você ficar ciente de tudo isso que pode acontecer caso você esteja investindo em fundos imobiliários. E o contrário também é verdadeiro, né? Você pode ter lucros muito grandes, né? Eu falei que você pode ter prejuízo, mas pode ter lucros muito grandes também. E para a gente diminuir bastante esses riscos, uma coisa legal é você ter o conhecimento certo para escolher os melhores fundos imobiliários, né? Dessa maneira você tem uma garantia a mais de que aqueles fundos no longo prazo, eles vão sempre te trazer um retorno positivo. Mas mesmo assim pode ocorrer essa variação ao longo do tempo. Um ponto muito legal aqui nos fundos imobiliários é que mesmo tendo essa variação, você sempre vai receber os aluguéis dele, né? Então o fundo imobiliário ele paga aluguel todo mês, então praticamente vamos falar assim que é meio impossível de você ter um prejuízo ali, porque você vai receber esses aluguéis mensalmente, né? E mesmo que a cota perca um pouco de valor, acaba que os aluguéis ao longo do tempo vão recompensando isso e essa cota pode também, depois de um tempo, ela voltar a aumentar o valor dela. Como que a gente diminui os riscos aqui nos fundos imobiliários? O primeiro ponto é você entender se você tem perfil. E se você não tiver, obviamente, não invista na renda variável, não invista em fundos imobiliários.
Se você entende que é para o seu perfil, comece pequeno. Comece sempre bem pequeno, uma cota ali, outra ali, vai percebendo se aquilo é para você e aí, ao longo do tempo, você começa a aumentar a exposição que você tem nesse ativo. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimento, todo o conteúdo aqui é educacional, mas aqui para você entender como você pode fazer isso inicialmente. Diversificar também é muito importante, né? Muitas pessoas também hoje estão querendo concentrar em só um ativo, né? Isso aí é o primeiro erro, porque se você não tem estômago para isso, aquele ativo começa a cair, você pode fazer alguma coisa errada ali, vender só porque ele teve uma variação pequena, por exemplo, mas diversificando você consegue diminuir esses riscos, manter uma parte do dinheiro que você tem sem risco e outra parte que vai trazer os maiores retornos, mas que tem um risco um pouco maior. Se você quer entender melhor aí como selecionar os melhores fundos imobiliários, como se dar bem nesse mercado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um material para você se aprofundar e entender mais ainda e ter os melhores resultados. Eu vou te mostrar ali agora a variação do mercado, né, para você entender mesmo que é renda variável, que pode variar, mas a gente consegue diminuir esses riscos aí investindo da maneira certa. Então aqui, pessoal, eu estou no gráfico do IFIX, né, que é a média ali da variação dos fundos imobiliários, da cotação dos fundos imobiliários. Você não precisa de entender esse gráfico aqui, eu só vou te mostrar alguns detalhes, né, que aqui a gente sabe quanto era o preço naquela época. Então, pessoal, aqui a gente tem a época da pandemia, né, vocês viram que teve essa queda muito grande aqui então. Se a gente for olhar aqui quanto que deu, né, de variação aqui, então o IFIX variou nessa época aqui, deixa eu tirar da frente aqui, 42%. Então, para vocês entenderem que realmente é renda variável, né, que tem seu risco. A gente diminui muito o risco sabendo o que a gente está fazendo e, por exemplo, comprar nos momentos em que estiver muito mais barato. Outra coisa que afeta também o mercado aqui de renda variável, de fundos imobiliários, né, é o aumento da taxa Selic. A gente, nesse momento, está aqui com um aumento muito grande da taxa Selic, então um movimento aqui que era de alta, né, que era do aumento dos valores aqui dos fundos imobiliários, acaba aqui por causa do momento econômico, eles perdendo o valor também. Se a gente for olhar aqui um fundo específico, aqui, lembrando que não é recomendação de investimento, né, eu só estou te dando um exemplo aqui, ele teve a mesma variação aqui do IFIX, né, que foi junto com os outros fundos imobiliários, e nesse momento aqui também tá meio que andando de lado aqui, mas a gente tem que entender, né, que eles pagam aluguéis, então nessa época toda teve o pagamento de aluguel, e mesmo que ele tivesse aqui, se tivesse comprado com um preço mais caro, né, ele ainda assim estaria aqui entregando mais resultado para a gente aqui, talvez descontando esse prejuízo que você possa ter tido lá, né? Lembrando aqui que na renda variável você assume o prejuízo quando você vende, né? Então, se você tem um fundo imobiliário um ativo qualquer que você sabe que é bom e que no longo prazo vai te entregar retorno, isso pode voltar a se precificar lá na frente. Então aqui a gente viu lá que teve na pandemia, né, que é uma época atípica aí, que aconteceram coisas diferentes, a variação de 42%. Se a gente vier aqui e olhar o mercado de ações, né, aqui olhando o Ibov, né, ele foi para 50%. Acaba que a variação nessa época até foi bem próxima, mas as ações aqui, no geral, costumam variar bem mais do que os fundos imobiliários. Porque a gente está falando aqui, né, de fundos imobiliários que, numa outra análise, eles são aqui imóveis mesmo, né? Aqui a gente tem empresas que podem ter um retorno muito mais alto, ou se não, uma variação bem maior também. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!